Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos começando aí, o pessoal do Coffee Break. Acho que está chegando, né, João? Então vamos começar, senão a gente vai atrasar muito a programação. Bom, inicialmente gostaria de pedir agradecer muito o convite para estar aqui, todo mundo, já uma alegria muito grande participar desse evento. Me considero já meio fixo, espero que seja, né? E nós vamos começar aqui a nossa mesa. O nome é A Economia Brasileira e os Dilemas da Democracia no Brasil. Tá? Os componentes dessa mesa, vou fazer uma pequena apresentação, eles aqui, não precisam, como sempre, mas a gente sempre faz. Aqui à minha esquerda, minha querida amiga Esther Dweck, ela é professora associada do IE, da UFRJ, ela fez mestrado e doutorado na UFRJ, mas ela fez o período de Bolsa Sanduíche na Scuola Sant'Anna, em Pisa, Itália. Entre julho de 2011 e 2016, ela esteve no Ministério do Planejamento. Ela trabalhou no orçamento e gestão, no cargo de chefia de assessoria econômica, de 11 a 14, e secretária do orçamento de 15 a 16. Hoje em dia, ela coordena, além de dar o curso de setor público, qual a gente inclusive divide, ela é coordenadora do grupo de pesquisa do setor público do IE-UFRJ, o GESP-UFRJ. E ela ganhou um prêmio importante ano passado. Ela foi a Mulher Economista do Ano pelo COFECOM 2021. Então, nossa amiga Esther. O Adalmir, ele tem graduação e mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e fez a New School, doutorado na New School for Social Research. Ele é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e entre 2011 e 2014 ele foi presidente da FEE, que infelizmente não existe mais uma das vítimas do neoliberalismo, né, Adalmir? Então, Adalmir foi um dos os últimos presidentes, o penúltimo, né, da FEE. O Adalmir, ele pesquisa desenvolvimento econômico, crescimento econômico, progresso técnico, distribuição de renda, economia brasileira e democracia participativa. Finalmente, Bruno Pinheiro Vanderlei Reis possui graduação aqui na FMG, mestrado e doutorado pelo antigo IUPERJ, atualmente IESP, né? Mudou de nome. Ele é atualmente professor titular do Departamento de Ciência Política e diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Ele fez um pós-doc também na Pensilvânia, de 2014 a 2015, integrou diretorias da ABCP, Ampox, e integrou o grupo de pesquisadores do projeto Dinheiro, Política e Influência do Poder Econômico no IPEA de 2016 a 2017. Tá? Então, a ordem que a gente combinou aqui de fazer, nós vamos começar com a Adalmir, passar para o Bruno e depois fechar com a Esther. Mais ou menos entre 15 e 20 minutos de apresentação. Eu dou um toque quando faltarem uns 5 minutos. Tá? Então, Adalmir. Então, eu queria começar agradecendo o convite, né? É uma alegria poder estar aqui, conversar com vocês, ver os amigos, né? Minha segunda vez aqui em Diamantina, né? Espero ser convidado nos próximos 40 anos, né? O Carlinhos esqueceu uma coisa do meu currículo, né? Eu fui colega dele e do Fred na New School. É importante botar no currículo isso, né? Eu ia dizer, eu achei que ficava muito pessoal, né? No final do evento, eu conto uma história do Fred, quando o Fred fez 30 anos. Bom, deixa eu começar aqui minha apresentação, né? E na fala hoje de manhã do João Antônio, né, me veio, assim, pensando já na apresentação de hoje à tarde, que eu tinha começado a preparar, não tinha terminado ainda, né, talvez, assim, me veio uma pergunta, né, digamos assim, que é qual o Brasil? É um pouco isso, eu acho que talvez a gente tenha que conversar mais, né, e discutir, né, o Brasil, né, e um país complicado que é. Deixa eu passar aqui, deixa eu mostrar a primeira lâmina, deixa eu falar, digamos assim, algumas características do Brasil das últimas décadas. Eu vou falar, eu gosto de falar mais das questões de longo prazo, né? Eu gosto de olhar de uma perspectiva de longo prazo, então eu queria começar a mostrar, deixa eu passar aqui, ver se eu consigo
Já que eu aponto para passar. Aqui, tá? Esse é o dado dos 1% mais ricos, tá? Na economia, uma comparação internacional, né? O Brasil é o segundo ali, né? Lidera a África do Sul, né? O Brasil é o segundo ponto, né? Então, isso que eu queria chamar a atenção, né? O Brasil é um país desigual, tá? Essa é uma característica da sociedade brasileira, uma sociedade muito desigual, né? E quando a gente fala de democracia, eu acho que a gente tem que associar no Brasil a questão da desigualdade, a redução da desigualdade com a questão democrática. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, né, os dilemas da democracia, né? Uma outra característica, eu acho, né, o Brasil era um país que crescia a taxas elevadas. A gente crescia acima de 7% ao ano, do final da Segunda Guerra Mundial ao final da década de 70. Tá? De 1980 para frente, a gente cresce a 2,3%, uma queda superior a 5% ao ano. E de 2015 em diante, né, nós estamos praticamente com a economia praticamente estagnada. Tá? A gente, então, assim, nós somos um país desigual e que cresce pouco. Então, se a gente quer falar de democracia, né, então a gente tem que pensar, né, nesse dilema, assim, digamos, como é que a gente, né, digamos, faz com que o processo democrático da sociedade brasileira nos conduza, ou a gente seja capaz de conduzir, utilizando o processo democrático na sociedade brasileira, a um país que cresça a taxas mais elevadas e que distribua renda e riqueza. Essa, eu diria assim, é a grande questão, né? E a minha questão, digamos, que eu tenho trabalhado é tentar encontrar uma resposta para essa questão. Né? Por que o Brasil cresce pouco? Por que a gente era uma máquina de crescimento? Tá? E a gente passou a crescer pouco nos últimos 40 anos, 4 décadas. E se nada acontecer, gente, vamos fechar a 5ª década de baixo crescimento. 5 décadas de baixo crescimento daqui a poucos anos. Bom, para entender isso, tá, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês conseguem acompanhar, que a gente tem a taxa de crescimento do PIB brasileiro, que é a linha cheia, que é nosso GX aqui, e a taxa de crescimento do estoque de capital físico, que é máquinas, equipamento, infraestrutura, que é a linha pontilhada. Nós podemos ver como as duas andam juntas. Né, digamos, a taxa de acumulação de capital, para usar um termo, tá, ele funciona como um atrator da taxa de crescimento do PIB. Né? De novo, ali no final da década de 70, a taxa de acumulação de capital despenca na economia brasileira, né? E, com isso, a taxa de crescimento do PIB cai. Né? Na parte de cima, tá, a gente tem o que estava acontecendo no mundo. Né? Digamos assim, nós temos, do final da Segunda Guerra Mundial, a meados da década de 70, a Idade Dourada, se segue a crise da Idade Dourada, o neoliberalismo de 1980 até meados da década de 2000 e a crise do neoliberalismo. E a gente pode botar agora a crise do Covid. Tá? Por que eu coloco isso? Porque, digamos, sempre essas crises estruturais implicam grandes transformações da economia capitalista que acabam batendo no Brasil. Né? No mesmo tempo, o que estava acontecendo no Brasil? O desenvolvimentismo e a substituição de importações até meados do final da década de 70, a década perdida, né? O neoliberalismo e as transformações institucionais importantes que acontecem no neoliberalismo. Né? O governo do PT, né, o governo Dilma e o governo Lula, que combinam, né, desenvolvimentismo e neoliberalismo, eu não vou entrar em maiores detalhes, né, e com o golpe aqui, a gente volta, né, ao neoliberalismo.
né, um neoliberalismo tardio que combina, né, questões importantes do ponto de vista, né, da redução do processo democrático. Né. A gente pode pensar... Opa, eu passei aqui. Tá? Uma questão importante com o neoliberalismo a nível mundial, a gente passou de uma democracia de mais alta intensidade, que a gente vai viver até o, né, digamos, final da década de 70, para uma democracia de baixa intensidade. E depois, com a crise do neoliberalismo, né, a gente tem mais ataques ao processo democrático. Né, nos Estados Unidos, o Trump, né, e a própria tentativa de golpe do Trump nos Estados Unidos. Né. No Brasil, a gente tem, né, o golpe da Dilma, né, e agora, digamos, o governo Bolsonaro. Então, a gente tem, né, digamos, se a gente pensar do ponto de vista da democracia, o neoliberalismo significou também, né, uma redução da qualidade do processo democrático. Da mesma forma que significou, né, uma redução das taxas de crescimento médio no mundo, como, né, nos Estados Unidos, né, e muito mais forte na América Latina e no Brasil. Bom, mas o que, digamos assim, na minha interpretação, por que a taxa de acumulação de capital diminui? Tá? Deixa eu passar esse gráfico aqui para não. Porque a taxa de lucro diminuiu. Essa aqui é a rentabilidade, a medida de rentabilidade do capital. Tá? Há uma queda da taxa de lucro na economia brasileira a partir de meados da década de 70. Né? E a gente pode ver uma coisa interessante aqui. Ó. Sempre que a taxa de lucro cai, o processo democrático no Brasil é interrompido. 63, 2007, aqui está mal aqui, tá? O processo, taxa de lucro começa a cair, a taxa de golpe, né? E evidentemente que talvez assim, às vezes funciona a nosso favor, né? A queda da taxa de lucro da crise na década de 70 foi uma das razões pela retomada da democracia no processo democrático na sociedade brasileira. Aqui nós temos, não, os determinantes da taxa de lucro. Aqui tem a participação dos lucros na renda nacional, a parcela dos lucros na renda. A parcela dos lucros ela é mais ou menos constante, ela tem uma pequena tendência de queda. Né? E, de novo, a gente olha aqui, ó, quando é que a parcela de lucros aumenta na sociedade brasileira, se a gente olhar do ponto de vista político, ele aumenta com a ditadura militar, aumenta quando o Brasil se torna neoliberal, no neoliberalismo, e aumenta depois do golpe, de 2006. Aqui. Essa é uma das razões porque aconteceu o golpe, de 2006. Aqui nós temos, digamos, o grande fator que faz com que a taxa de lucro caia. 2016. Carlinhos, tu me cuida do meu tempo, tá? Aqui a gente tem desculpa, não a taxa de lucro. Eu quero desculpa, eu passei aqui. Ó. Tem que apontar para lá. A produtividade do capital na economia brasileira, né, que é uma medida de mudança tecnológica, também se incorpora questões de termos de troca e a própria estrutura produtiva da economia brasileira. Tá? Também não vou entrar em discussão, não dá tempo da gente entrar em discussão, mas a gente tem uma forte queda da produtividade potencial do capital na economia brasileira e digamos, uma estabilização, um pequeno aumento a partir aí de 1990. Tá? Isso tem a ver, não vou entrar em discussão aqui dos detalhes, tá, gente? Porque eu quero ter tempo para me falar de outras coisas aqui. Tá? Aqui a gente tem a evolução da taxa de lucro e da taxa de acumulação de capital. A gente vê que tem uma forte relação entre a taxa de lucro e a taxa de acumulação de capital. Tá? No meu entendimento, né, digamos, daí a gente pode conversar se a gente é pós-keynesiano, se a gente é marxista, o qual determina qual. Tá? Mas, no meu entendimento, a taxa de lucro determina a taxa de acumulação de capital. Tá? Quando a gente vai ter quedas importantes da taxa de lucro, a taxa de acumulação de capital começa a cair depois, aqui em 73
na crise de 2007, 2008, né? Mas a partir de 1980, né, essa ligação entre a taxa de lucro e a taxa de acumulação diminui um pouco, né, por mudanças institucionais que vão acontecer na economia brasileira com o neoliberalismo. Nesse gráfico, a gente tem nesse eixo aqui a taxa de lucro, né? E nesse eixo aqui a taxa de acumulação. A gente vê aqui o período desenvolvimentista, né? E aqui nós vemos o período do neoliberalismo. Só para chamar a atenção, essas observações aqui é de 2015 a 2020. Tá? O que a gente observa aqui? Tá? Digamos, essa é a minha explicação por que a taxa de acumulação cai no Brasil. A taxa de acumulação depende, né, da taxa de lucro e da taxa de investimento. Né? A taxa de acumulação diminui no Brasil porque diminuiu a taxa de lucro. Tá? A taxa de lucro era maior, agora a taxa de lucro é menor. Mas o neoliberalismo trouxe inovações institucionais, tá? Que agora, para a mesma taxa de lucro, nós temos uma taxa de investimento menor. Nós temos uma quebra estrutural, digamos, na relação entre a taxa de lucro, né, e a taxa de investimento. Tá? O que causou? Por que no neoliberalismo nós temos isso? Tá? Por 3 razões. 4 razões. Né? Nós temos um forte aumento da renda líquida enviada ao exterior. Até 1980, em torno de 1980, o Brasil enviava menos de 1% de renda líquida para o exterior. De 1980 para frente, o Brasil passa a enviar, vai depender do ano, mais de 2,5%, ou em média 2,5%, 2,7% da renda, né, do seu PIB, da sua produção, para o exterior na forma de renda líquida enviada ao exterior. Não, digamos que o Leonel Brizola, já que nós estamos falando de democracia aqui, né, falava assim, as percas internacionais. Certo? Nós temos, né, uma parte importante do lucro produtivo vai para a esfera financeira, né, para a acumulação financeira. Nós temos, né, distribuição de lucros e dividendos que antes se tornavam investimento das empresas, agora, né, também vão para a esfera financeira, vão para outros locais. Né. Resultado disso, né, é uma forte queda da taxa de acumulação de capital, uma forte queda da taxa de crescimento da economia brasileira. Portanto, nós temos que aumentar a taxa de acumulação da economia brasileira para a gente voltar a crescer. É interessante porque os neoclássicos, né, falam da acumulação de capital humano. A taxa de acumulação de capital humano, as medidas mostram que de 1980 para frente, a escolaridade média da população brasileira cresceu a 3% ao ano. É mais ou menos o que a gente precisa que a produtividade do trabalho cresça. Se a produtividade do trabalho crescer a 3% ao ano, o PIB per capita crescer a 3% ao ano, daqui uma geração, né, daqui a 40 anos, né, quando estiver fazendo 80 anos ou 75 anos, né, aqui do seminário de Diamantina, a gente vai estar falando de outro país. Vai estar falando de outro país. Né, outra realidade, digamos, né, muito mais próxima de Portugal hoje. Tá? Digamos assim, na minha forma de ver, o que a gente precisa? Tá? A gente tem que abandonar o neoliberalismo. Né? Como é que a gente abandona o neoliberalismo? De uma maneira democrática. A gente precisa, digamos, né, um novo arranjo institucional, uma nova forma de a gente conduzir a economia brasileira. Que, é claro, né, vai resultar num novo papel do Estado, né, com um novo projeto de desenvolvimento, né, que implique, né, mudanças importantes na forma como a gente se articula, né, o Estado, tá, com uma taxa de lucro menor do que nós tínhamos no passado. Nós temos que ter um papel mais atuante do Estado
nas taxas de investimento, né, e na articulação e no investimento, para que a gente aumente a nossa taxa de investimento para algo em torno de 25% ao ano. Tá? A China investe mais de 40%, a Índia investe em torno de próximo de 30% ao ano. Digamos assim, sem acontecer isso, né, nós não vamos crescer. E é claro, tá, quando a gente fala do Estado e fala de democracia, a gente precisa de um Estado que é diferente do Estado que funcionou, né, no desenvolvimentismo e no Estado do neoliberalismo. A gente precisa pensar em novas instituições democráticas. Tá? E me vem à mente, né, eu estudei o orçamento, quando o Carlinhos falou aqui que eu estudava a democracia participativa, eu estudei o orçamento participativo, a experiência de orçamento participativo em Porto Alegre. O que significou o orçamento participativo? O orçamento participativo significava uma coisa muito importante. A população de baixa renda tinha acesso ao Estado. Não acesso de ir para a fila, né, para receber os 600 pila de ajuda, né, que nem eu passei hoje de manhã ali, vi o pessoal na fila ali da Caixa. Né. Acesso ao Estado para discutir coisas fundamentais do Estado. Né. Onde investir, né, quem cobrar imposto, né. Empresa pública, né, que tipo de participação a população vai ter na gerência das empresas públicas, das nossas universidades, né, do Banco Central. Qual é o processo democrático que tem na gerência do Banco Central? Nenhum. Nem o Lula mandava no Banco Central, que foi o presidente que mais mandou, talvez, nas últimas décadas aqui no Brasil. Então, nós temos que repensar do ponto de vista, né, da democracia. Como é que a gente pode pensar, a sociedade brasileira pode pensar em novos mecanismos democráticos capazes de fato, democratizar a ação do Estado, né, e as próprias empresas privadas. Né? A gente tem que pensar a democracia muito além do ato de votar. Como é que a gente avança? Nesse sentido, o que a gente precisa, né, a gente está falando aqui de mais fácil, a gente pode falar aqui, pensar essas coisas, né? A gente precisa de uma democracia que democratize, né, se a gente quer distribuição de renda, de fato, também do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista político, né, as sociedades. Né? E é claro, né, gente, que para isso o primeiro passo, né, é ganhar a eleição. Tá, muito obrigado. Né, depois a gente volta a conversar. E eu fico devendo a história dos 30 anos do Fred. Isso é para o final. Entusiasmar o povo para ganhar a eleição. Então, Bruno, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado, meus colegas do CDPLAR, pelo convite. Eu não estava aqui 40 anos atrás, em 82, quando teve o primeiro seminário. Mas eu era calouro na face um ano depois, em 83, há 39 anos atrás. E tive a alegria de baixar aqui para assistir seminário pela primeira vez em 86. Estive de novo em 88. Depois, vida que segue, o mundo roda, a gente vai em outras direções. Estive aqui um par de vezes, umas 3 ou 4 vezes. Sempre uma... Ah, isso aí. Eu acho que devia ser interferência. Aqui. Pegou? Enfim, mas basta... Qualquer pessoa que presencie uma sessão como a de hoje de manhã, de abertura, as sessões de abertura são tão protocolares. Eu, como diretor, tenho rotineiramente aberto eventos na Fafiche,
sempre uma alegria, sempre uma ocasião de celebrar de novo coesão institucional. Mas acho que não tem nada parecido. Se faz, acho que esse está pior do que o outro. O que se vive, o que se faz em torno do Seminário Diamantina aqui no CDPLAR. Sou grato na face, sou grato pela ocasião de poder ter sido um observador distante dessa história, orgulhoso de minha alma mater. Falar de voltar aqui, né, falar de economia brasileira, dilemas da democracia no Brasil, muito bem, eu sou um cara que, bem ou mal, formei em economia aqui, bacharel em economia, não posso dizer que sou economista, sou professor de ciência política, tem infinitas maneiras de entrar por aí. De um lado, na hora que o Fred me convidou, eu falei, claro, estamos aí. Do outro lado, eu falei, caramba, por onde que entro? Que conversa os colegas querem ter? E aí fiquei pensando numa entrada que diz respeito a alguma agenda em que eu esbarrei na minha deriva profissional e está congelada para o futuro próximo, quando, no final, enfim, estou diretor do Fafiche, mandatos vão acabar, vou voltar a esse assunto adiante. Mas, enfim, algo que o enunciado ortodoxo, eu já tive a ocasião de falar disso em público, o enunciado ortodoxo, padrão das relações entre economia e política, de um modo geral, assim, reclama com muita naturalidade certa exigência de realismo na análise da economia. Né? Não se pode esperar que o empresário queira outra coisa que não maximizar o lucro. Né? É assim, ponto. Né? Se a gente entrar com voluntarismo demais, vai dar com os burros na água. Não pode esperar que simplesmente as pessoas, pessoal, vamos nos ajudar, né? Vamos partir o pão e sermos felizes. Né? Não vai rolar. Né? No entanto, é engraçado que, normalmente, esse mesmo discurso, com frequência, uma vez tendo reivindicado o realismo na hora do diagnóstico da dinâmica do mercado, na economia, imediatamente faz uma interpelação inteiramente voluntarística e idealista da política. Porque a política deveria fazer isso. Os políticos deveriam olhar para o Brasil, parar de pensar na reeleição, etc., etc. Né? Como se fosse diferente. Como se tivesse qualquer chão para se esperar, né? Com termos realistas, esperar, bom, a política sempre operou com esse ou com aquele viés, essa dinâmica, devia ser de outro jeito. Bom, é mais ou menos análogo a dizer, bom, a economia opera com um viés egocêntrico, as pessoas querem maximizar a sua renda, ou sua taxa de lucro, o que quer que seja, né? E consumir o que lá desejem, né? Então, elas deviam parar de fazer isso e começar a se ajudar umas às outras e todos vão ser muito mais felizes. É claro que quando a gente fala da economia assim, a gente choca a audiência. Mas todo mundo fala de política assim. Como se simplesmente tudo se resolvesse se as pessoas, como é que a gente vê às vezes na imprensa, parassem de pensar, né, nos seus próprios interesses e fosse começar a pensar no país, no mundo, na cidade, coisas assim. Eles pensam, mas eles pensam em termos competitivos a respeito das perspectivas de avançar em suas agendas e do que podem fazer. Ou seja, em última análise, o problema de gestão da política de gestão da economia, digamos assim, da dinâmica econômica, é político, em larga medida, bem evidente. Acho que no caso, por exemplo, da dinâmica econômica recente, nos últimos 30 anos, desde 94 eu tenho a sensação, com o Plano Real, é algo como assim, lá no Real, bem ou mal, os economistas, depois de uma década de cabeçada, entregaram o seu para casa. Daí em diante, a bola estava com os políticos de alguma maneira, fazer o adornamento institucional para fazer aquela inércia quebrada caber em alguma dinâmica politicamente sustentável. Mas raramente isso está assentado num diagnóstico realista da constelação de interesses da política. Contemplando a política recente, os últimos 40 anos, justamente, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é fácil, enfim, é bem claro que a gente tem um problema político para pensar na dinâmica econômica que, sim, é perversa nos últimos 40 anos, em escala global.
Mas eu acho que tem um sinal oposto à queixa usual. Uma queixa muito frequente na imprensa, queixa mais ortodoxa, digamos assim, é que é preciso, de alguma maneira, blindar a economia contra as ineficiências da política. Certo clientelismo, certo populismo, o que quer que seja. Mas eu tenho a impressão que é antes o contrário. O desafio realmente difícil, o problema difícil de responder, é como é que a gente faz para blindar uma ordem política que se queira democrática contra a rapina pelos agentes econômicos mais poderosos. Isso é algo que salta aos olhos, por exemplo, quando a gente vê a evolução, não precisa ficar no Brasil, a evolução da política americana de meio século para cá. Você tem hoje a gente naturalizou que os Estados Unidos não têm coordenação política nenhuma em sua economia, mas isso é uma conquista. Isso não estava escrito no DNA americano. Os americanos inventaram, muito antes do welfare state, inventaram o American Way of Life. Eles inventaram a legislação antitrust. Eles foram os primeiros a botar sindicalista no governo, lá no Ted Roosevelt, etc. No Ted, nem no Franklin. Então, eles também já tiveram Estado. E o Estado não acabou por distração. O Estado foi desmontado. O Estado e a mediação política da dinâmica econômica foi cuidadosamente desmontada, com efeitos previsíveis. Um mecanismo muito claro, um locus, não o único, nem de longe, mas um locus muito claro, onde esse embate de alguma maneira se dá, onde o esforço de blindar institucionalmente alguma ordem política contra a rapina por interesses econômicos muito assimétricos pode se dar, acaba sendo financiamento de campanha eleitoral. Que eu estava falando, nem de longe é o único lugar, mas é um lugar privilegiado, um lugar estratégico, porque é um lugar onde, periodicamente, reiteradamente, de maneira retroalimentada, se selecionam os personagens, os atores que vão exercer o poder político. Inclusive, eu gosto muito de dizer isso, as pessoas reclamam dos políticos como se eles dessem em árvore e caíssem na cena política. Eles são endógenos às regras e a procedimentos específicos. O perfil da força política, a pauta, a agenda, é realimentado continuamente na dinâmica eleitoral. A dinâmica eleitoral, em tese, serve para que, bom, você tem um mundo economicamente desigual, algumas pessoas se dão melhor, outras se dão pior, né? Alguns ficam ricos demais, mas todo mundo vota. Ok, acontece que fazer campanha custa caro, né? E nem todo mundo financia. Então, a desigualdade entra de volta pela porta. A regulação do financiamento eleitoral é um calcanhar de Aquiles importante de qualquer ambição de democracia que a gente possa almejar para valer. Tem uma pré-condição elementar, que há 40 anos atrás a gente não dispunha sequer dela, é que haja eleição. Mas uma vez que há eleição, o problema que imediatamente se põe em seguida é como a gente governa o input de poder dentro da eleição, a começar pelo input de poder econômico. Eu esbarrei nisso. Financiamento de campanha não é algo que a ciência política dominasse, não é um tema canônico. A gente olha para a dinâmica eleitoral, para os resultados, para os plenários, mas raramente, até 10, 15 anos atrás, antes até a internet aparecer e disponibilizar dados de maneira mais praticável, financiamento de campanha era um tema meio jurídico, contábil, administrativo. Ninguém olhava para isso do ponto de vista da sociologia política subjacente ao embate, que no limite é do que quer se ocupar a ciência política. Então, na hora que a gente tenta olhar para isso, quer dizer, tentar fazer uma abordagem comparativa de financiamento eleitoral, isso começou a acontecer de 20 anos para cá, de maneira muito estritamente descritiva, aquelas compilações em que alguém não organiza um multilateral, numa universidade central organiza um livro, com uma pessoa de cada país escrevendo um capítulo sobre o seu caso. Então tem um sueco que escreve sobre a Suécia, um brasileiro escreve sobre o Brasil, etc. E fica aquela comparação frouxa. Porque para uma comparação mais dura, faltam até as taxonomias adequadas. Você tem uma taxonomia clássica de sistemas eleitorais, majoritário, proporcional, misto, mas elas não parecem capturar o que é relevante aqui, mas não tem taxonomia alguma de
tipos de sistemas de financiamento eleitoral. O caso americano é um caso notório de desregulamentação drástica, dura, do controle do financiamento. Eles tinham um controle bem eficaz até os anos 70, desmancham, e hoje é fácil, né? Hoje tem baixíssimo controle, os comitês de ação política e os super PACs ainda por cima, né? Eles não são campanha, é um jeitinho jurídico de dar inveja em qualquer malandro brasileiro, né? Porque eles resolvem que o comitê de ação política é sociedade civil, não é campanha, né? Mas cada campanha cria seu comitê de ação política, e aí eles fazem o que querem. A campanha tem limites estritos de gasto, tem que prestar contas detalhadas da receita e da despesa, mas o comitê de ação política não. Você descarrega tudo lá e simplesmente não presta contas. Não tem mais credibilidade, dados de financiamento de campanha nos Estados Unidos, cada vez menos. Barack Obama ainda descobre a roda ali, de eventualmente, pela internet, achar um jeito de captar recurso por milhões de doadores, doando pequenas quantidades e alavanca. E ele não apenas consegue fazer isso, mas ele ganha vantagem, ganha indicação com isso. E aí basta isso acontecer que 6 meses depois a Suprema Corte resolve que não pode ter teto nominal para doação por empresa. Porque, enfim, tetos para doação violam os direitos políticos das empresas, né? É formidável em matéria de esforço casuístico o que a Suprema Corte americana consegue fazer para zelar cuidadosamente pela desigualdade de condições eleitorais, né? Então, desde então, diminui de novo o número de doadores, aumenta o valor unitário médio das doações, etc. Então, o caso do Brasil, nesse meio tempo, vinha se tornando um caso paradoxal de dados confiáveis, né? Na década passada, até 2010, por aí, de 2010 até 2014, a credibilidade dos dados brasileiros aumenta muito. O TSE se organiza nessa direção, e também os problemas, as encrencas em que os políticos se meteram a partir do mensalão, em 2005, aumentaram muito a credibilidade dos números e fizeram a pequena comunidade que estuda financiamento eleitoral acreditar numa redução drástica do Caixa 2. Né? Boa parte da inflação, da explosão de gastos eleitorais do Brasil, da década que vai de 2010 a 2014, é legalização. Tá? Isso é sempre um mercado inflacionário. Sempre a próxima eleição vai ser mais cara que a última. Isso no mundo todo é assim. É uma espécie de lei da natureza. Mas na proporção geométrica que estava se dando antes, era exatamente o fato de que aumenta a demanda dos políticos por serviços prestados legalmente, né? João Paulo Cunha vai para a cadeia porque faz um saque na boca do caixa de um banco de um dinheiro que a tesouraria do partido mandou tirar. Ele vai lá, faz o saque, cana. Vai pegar cadeia por isso. Claro que quando uma coisa desse tipo acontece, além de desestabilização das rotinas eleitorais, você tem também os políticos preocupados com isso, solicitando, se dispondo aos prestadores de serviço a pagar com recibo, etc, etc. Muitos colegas que trabalham com pesquisa eleitoral, ou prestação de serviço, assessoria de campanha, falam até 14 estava vindo tudo com recibo. De 16 em diante, depois que o Supremo tira as empresas, volta o cash, né? Então, é um caso do Brasil, é um caso tristemente fascinante, em certo sentido. Teve um momento, por volta no início, pouco depois de 2010, um influxo até de estudiosos de escolas estrangeiros interessados em estudar financiamento, querendo estudar o caso brasileiro, porque os dados eram melhores que no resto do mundo. Desde então, a gente cuidou de desmanchar isso também. Claro, nesse caso, com boas intenções, a situação do mercado brasileiro de financiamento de campanha era um descalabro, até 2014. É engraçado, mas ele era fidedignamente descrito nos dados do TSE. E exatamente, talvez, a verossimilhança e a confiabilidade desses dados não modificava o fato de que eles eram materialmente horríveis, né, do ponto de vista do quadro descrito, e isso gerou uma mobilização na direção de mudança que era desprovida de diagnóstico mais acurado. Então, o caso brasileiro, eu andei acompanhando, tentar pôr aqui meu argumento para encerrar.
eu andei acompanhando um pouco, fui capturado, digamos assim, para a discussão, discussão da reforma política, né, da reforma eleitoral, a partir de 2004, na década até hoje, né? E durante muito tempo tinha uma sensação assim, de que você tinha uma interação infeliz entre as regras de financiamento e o sistema eleitoral. Eu não sabia bem dizer o que mais, né? Pouco a pouco fui levado a pensar nisso. O financiamento de campanhas ele pode ser tratado como um mercado. Fico feliz da ocasião de jogar isso aqui numa audiência cheia de economistas, né? Eu sugiro uma operacionalização um mercado de dinheiro, de oferta e demanda de dinheiro eleitoral, né? Haverá demanda por dinheiro por parte dos candidatos e dos partidos, uma oferta de dinheiro por parte de doadores potenciais ou reais, né? E eu esbarrei numa operacionalização possível, teórica, conceitual ainda, nunca implementei de fato, na concentração relativa da oferta e demanda de dinheiro das eleições. Você pode ter uma demanda concentrada ou pulverizada, você pode ter uma oferta concentrada ou pulverizada de dinheiro. Do ponto de vista normativo para financiamento de campanha, parece muito claro que a gente precisa querer uma pulverização da oferta de dinheiro. Tem que multiplicar as fontes, é disso que se trata, em última análise. Mas o Brasil provavelmente era um caso extremo na direção oposta. O Brasil tinha algumas regras que provavelmente produziam um dos processos eleitorais com as fontes de dinheiro mais concentradas do planeta, né? Porque tem a oferta deriva, o perfil da oferta deriva da natureza das regras do financiamento, da fixação dos tetos. No caso do Brasil, você tem é o único do mundo em que os tetos que incidem sobre a doação são proporcionais à renda do doador. Só no Brasil tem isso. Você tem tetos nominais. Metade dos países do mundo tem teto algum, mas os que têm teto, invariavelmente, esse teto se exprime num valor nominal. Ou então ele é um percentual de um teto nominal de gastos, o que significa um valor nominal igual para todos os doadores, né? Só o Brasil tem o teto que incide sobre o doador, até 14 com as pessoas jurídicas era 2% do faturamento bruto da empresa, o que fez com que a JBS pudesse sozinha doar legalmente 300 milhões de reais, doou sozinha 10% de todo o dinheiro gasto, né? Mas isso estava dentro do teto, né? Você vê, o caso ilustra o que há de absurdo na legislação. E mesmo em pessoa física, que tiraram as empresas, continua pessoa física, a natureza do teto continua a mesma. Cada um de nós pode doar até 10% da renda bruta do imposto de renda do ano anterior, né? Então, às vezes acontece, se você é realmente rico, você pode doar muito dinheiro. Se não, se te der a louca de vender o Fusquinha para ajudar o amigo que é candidato a vereador, talvez você seja processado, né, por violar a legislação eleitoral e seu amigo vai ser impugnado, etc. A gente fez um caso extremo, portanto, isso de um lado, a gente concentrou muito a oferta. Tem a tese do Bruno Caraza, que mostra como você tem não apenas empresas doavam, mas eram pouquíssimas empresas de setores extremamente concentrados, doando muito dinheiro, né? Então, não são as empresas. Que você for olhar ali no cadastro do CNPJ, o número é relativamente pequeno. E a gente pulverizou demanda com um sistema eleitoral com candidaturas individuais em distritos de muitas cadeiras dos estados, lista aberta, candidaturas individuais. Tem 1.000, 2.000 candidatos num estado grande, deputado federal e estadual. Isso também é só no Brasil. Esse cenário de disputa parlamentar, em que você tem dezenas de candidatos, centenas de candidaturas, disputando dezenas de cadeiras, num distrito de milhões de eleitores, é peculiar ao Brasil. Então, o que a gente fez? Eu comecei a intuir assim, a gente fez um mercado de financiamento que concentra enormemente a fonte de dinheiro, a oferta de dinheiro é extremamente oligopolizada, né? E a demanda por dinheiro na outra ponta é das mais fragmentadas do mundo. A gente fez um mercado de financiamento em que o doador manda. O doador controla o processo inteiramente. Tem uma agenda de pesquisa empírica a ser feita que não é trivial, porque ela deveria ser... eu chamo essa... O Bruno Caraza, na tese dele, fez uma provocação interessante, que eu chamo de hipótese Caraza,
não é ainda ela é a hipótese, porque eu acho que mesmo a tese não chega a testar a hipótese. Para você testar a hipótese, teria que cruzar com outros países e ver o que acontece. Mas o que tem ali é o seguinte, ele constata que são poucos setores, extremamente concentrados e quase sempre interessados em regulação específica ou renda, captura de renda do Estado. Rent seeking. Então, teria que comparar isso internacionalmente, a gente não tem nem bons dados para isso, talvez um pouco da entrada, mas certamente não da demanda. Conceitualizar a oferta de dinheiro, a dispersão, é relativamente fácil, mas conceitualizar a demanda por dinheiro não é trivial. O sistema eleitoral tem múltiplas camadas, no nível local, nacional, etc. Mas é isso, em certa medida, o que a gente precisa fazer, para tentar dizer algumas coisas, é plotar um gráfico, digamos, maior ou menor concentração da oferta, maior ou menor concentração da demanda, e ver se nos quadrantes de um gráfico como esse, cada país é um ponto. Se der alguma coisa diferente do aleatório, bingo, a gente está esbarrando uma teorização potencialmente fecunda a respeito dos efeitos retroalimentados entre dinâmica eleitoral no seu sentido mais pedestre e talvez perfil macroeconômico esperável. Né? No caso se a hipótese Caraza estiver correta e um perfil de regulação eleitoral como o do Brasil favorecer rent-seeking, der protagonismo político a setores orientados para a captura de renda do Estado, isso não é corrupção. A gente andou fazendo autoflagelação global perante o mundo, como nós somos super corruptos, né? Mas talvez, bem, os Panama Papers, etc., não mostram fortunas brasileiras em primeiro lugar, tentando esconder dinheiro. Mas o que a gente tem, sim, se você tem um sistema eleitoral que dá peso político desproporcional a setores orientados para a captura de renda, provavelmente você vai ter uma economia, você vai estar favorecendo setores que tendem a produzir uma economia de baixa eficiência, de baixa produtividade, e baixo dinamismo econômico e baixa acumulação de capital. Né? É tentador falar em corrupção, mas é mais complicado do que isso. Né? Não por acaso, quer dizer, apesar dos nossos sucessos institucionais recentes, do período do Fernando... Recentes não, estou ficando velho. Fernando Henrique e Lula, você tem 24 anos mais estáveis da história política do Brasil, mas mesmo ali você tem um processo de desindustrialização em curso e a gente patina. E eu fico pensando sempre em que medida a gente tem uma agenda a ser prospectada que efetivamente procure identificar nexos causais plausíveis entre o desenho específico das instituições e não corrupção. Tem um monte de gente falando o sistema eleitoral favorece ou desfavorece corrupção, bobagem. Né? Mas a ideia de até que ponto certas características estruturais da dinâmica econômica podem ser favorecidas ou desfavorecidas por atributos específicos do desenho institucional e, especificamente, algo que a gente olha pouco, do mercado de financiamento de campanha, que é onde conflui a interação entre dinheiro e decisão política. Tá? Bom, é isso, pessoal, só para trazer para conversar. Obrigado. Alô? Obrigado, Bruno. Então, Esther. Bom, obrigada, Carlinhos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite, né, de CEDEPLAR. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que já tiveram vários apelidos para esse seminário que eu não vou revelar aqui, assim como deixar para o final também. Mas só uma história rápida. Tem um professor italiano que passou um mês no Rio e ele falou assim, nossa, me disseram que tem o melhor encontro de economia que vai ser no final de agosto. Falei, eu estou indo para lá. Ele, mas por que você não me avisou? Enfim, mas, de novo, é um prazer estar aqui. Né? Eu estive aqui em 2019, espero vir nos próximos 40 anos também. E, enfim, acho que quando o Fred me chamou para essa mesa, a primeira coisa foi até interessante, assim, porque raramente você vai ver economia e democracia no mesmo título. Muito raro. Né? E acho que, para os economistas, às vezes parece que é um debate que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E, na verdade, não. E, obviamente, isso faz a gente refletir, me fez refletir. De fato, não que eu não acho que, para mim, acho que tem tudo a ver,
mas acho que eu nunca usei a palavra democracia efetivamente numa apresentação sobre economia brasileira, apesar de todas as ameaças da democracia brasileira. Na verdade, é até uma discussão se a gente teve democracia no Brasil, de fato, né? Acho que isso é uma discussão importante. E aí, refletindo sobre a minha apresentação, que ficou no hotel, então depois eu posso mandar se alguém tiver interesse, na verdade, eu fiquei pensando assim, bom, que momento que a nossa democracia teve em ameaça? Sem dúvida nenhuma agora, acho que não há dúvida. E eu acho que vai muito além das ameaças do próprio sistema, do risco da eleição. Né? O risco se vai ter eleição, acho que sim, se quem ganhar vai poder assumir, e, sem dúvida nenhuma, talvez seja o risco mais extremo da democracia. Mas se a gente voltar para trás, acho que a gente tem duas outras questões que eu queria levantar em relação ao risco da democracia para entrar efetivamente na minha apresentação. Só antes, eu ia fazer só um ponto muito específico em relação à fala do Bruno sobre a questão do financiamento de campanha, que tem a ver com a minha fala aqui. Em 2015, eu era o secretário de orçamento, e foi o ano que foi proibido o financiamento por parte no ano anterior, né, o Supremo decidiu. Mas a partir do orçamento de 16, você já não teria, para a eleição de 2016, que seria a primeira, sem o financiamento de empresas. E o Romero Jucá, o senador Romero Jucá, foi lá na Secretaria de Orçamento para dizer que, portanto, você deveria aumentar o fundo eleitoral. E ele falou assim, vocês do PT são muito favoráveis ao financiamento público, né? Então vamos aumentar o fundo eleitoral. E, no fundo, depois, além, né, do financiamento, a própria discussão de como você reparte o fundo eleitoral, que é um fundo público, também é problemático. E ele fez lá um aumento de uma hora para outra, como a gente sabe, esse fundo só vem aumentando, fundo partidário, fundo eleitoral foi aumentando, e com discussões muito peculiares sobre a forma mesmo do próprio financiamento público, da maneira como ele chega. E fora as outras questões de orçamento secreto que estão associadas ao financiamento de campanha e outras coisas do domínio do orçamento que vão influenciar. Então, a minha fala vai estar muito ligada a como você opera o orçamento público numa discussão democrática. E quanto essa operação do orçamento público pode ser um risco para a democracia, como, na minha opinião, está sendo nesse momento no Brasil, e que mudanças institucionais elas se tornam ainda mais difíceis. Então, para mim, acho que teve talvez um outro momento no Brasil que, no fundo, foi desencadeando para a gente chegar no momento que a gente está hoje, que, claro, tem a ver com 2013. E não só as manifestações de 2013. Claro que elas também têm lá o seu papel, tem muita gente discutindo isso, mas eu acho que teve uma outra questão que foi a discussão sobre o que estava acontecendo no Brasil do ponto de vista do mercado de trabalho em 2013. Em 2013 começa um questionamento sobre o mercado de trabalho brasileiro, dizendo que ele estava superaquecido. Foi um ano que teve algum repique inflacionário no início do ano, por conta do tomate, todo mundo lembra do tomate lá em 2013, colar de tomate, etc. E você começou a questionar que o mercado de trabalho estava muito aquecido. E para quem tem essa visão de mercado de trabalho muito aquecido, qual é a solução para o mercado de trabalho muito aquecido? Desemprego. Como é que você faz desemprego? Bom, provavelmente não vai ser de uma forma muito democrática que você vai gerar desemprego. Então, esse é um ponto importante que vai ter a ver com a minha fala. E a outra coisa foi, recentemente, dia 11 de agosto agora, quando teve a leitura do Manifesto pela Democracia, que eu acho que a coisa que talvez tenha chamado mais a atenção de todo mundo não foi nem a leitura do manifesto em si, porque todo mundo sabe que o manifesto, para ser assinado, a quantidade de assinatura que ele teve, obviamente, você precisa ter algum tipo de baliza ali política do que vai entrar, que não vai entrar. Mas claramente faltou uma coisa muito forte na discussão do manifesto, que é a real democracia brasileira do ponto de vista racial, do ponto de vista até de gênero. E tanto que botaram, na leitura, tiveram essa preocupação, botaram 3 mulheres para ler, e uma mulher negra, mas teve a fala, talvez que tenha sido, para mim, a mais importante daquele dia, que foi a da presidente do Centro Acadêmico da São Francisco, E ela justamente falou uma coisa importante, a gente não quer essa democracia da fome, a gente não quer a democracia também, que é uma democracia que não dá chacina, e a gente não quer a democracia dos ricos. Então, isso também é importante. No fundo, assim, a própria democracia brasileira, mesmo quando ela estava funcionando relativamente bem do ponto de vista eleitoral, do mínimo das regras do jogo, ela nunca foi uma democracia efetivamente para todo mundo. Então, acho que ainda tem essa questão, e isso também passa óbvio que não passa só pelo orçamento, mas a gente também vai passar ali no orçamento.
E aí eu recentemente participei de um debate e que me chocou muito. Assim, eu realmente não esperava essa fala, porque foi uma fala... O Vinícius está me olhando ali, porque ele já sabe que isso me chocou literalmente. Né? Eu falei, nossa, eu nunca imaginava ouvir isso num debate. Que foi, enfim, discutindo, né, enfim, questões econômicas. E um economista me fala assim, não, eu também acho que esse governo tem muitos problemas, etc., em várias áreas, na saúde é um caos, na educação é um caos, mas na economia melhorou. Na economia melhorou. E aí ele deu 3 dados. Um de contas externas, enfim, que é uma questão, a gente sabe muito bem que contas externas às vezes tem muito menos a ver com o que a gente faz aqui dentro do que acontece no resto do mundo, então esse dado é relevante. O outro era uma redução do déficit público e o aumento da lucratividade, que o Dalmir mostrou. Não, então, a redução do déficit público não é uma verdade, mas, obviamente, o que está por trás ali, no fundo, é a captura sobre o orçamento público. A que custos você fez algum tipo de redução do déficit público? Né, que não teve, porque a gente sabe que o governo atual está deixando para o próximo governo, no mínimo, uma conta de mais de 300 bilhões de pedaladas, no fundo. Né? Esse sim é uma verdadeira pedalada que está acontecendo agora, mas eu nem gosto desse termo. Mas, enfim, obviamente ali estava uma discussão de que é bom você reduzir o gasto público, é isso que ele estava dizendo, e o bom é aumentar a lucratividade das empresas. E olha que ele não tem uma perspectiva, como o Dalmir, que aumento da lucratividade vai gerar aumento de investimento. Não era por esse lado que ele estava falando. Ele estava falando literalmente pelo aumento da lucratividade e rentabilidade do capital. Era essa a visão dele, né? E aí eu falei, nossa, mas primeiro a custa de quem foi esse aumento da rentabilidade? Porque você olha o mercado de trabalho brasileiro, e aí, não, ainda é a pérola seguinte, que foi não só se a economia melhorou, como a gente está com o mercado de trabalho aquecido. Essa é a pérola principal. Estamos na taxa mínima possível de desemprego no Brasil. Estamos na taxa que não acelera a inflação. Se a gente tentar baixar mais o desemprego, vai aumentar a inflação de novo. Oi? Então, assim, eu juro, eu falei assim, não, a pessoa não tem coragem de falar isso. E as pessoas não têm noção de que essa visão sobre a economia interfere totalmente na nossa democracia, na maneira como você vai usar a economia em favor das pessoas. Porque, justamente, qual era a proposta dele, então, para o próximo governo? Ajuste fiscal. Para o próximo governo, ajuste fiscal, que aí sim a gente vai conseguir recuperar uma boa economia. Essa era a proposta desse economista, enfim, não vou citar nomes, para não gerar direito de resposta, já que a gente está falando em democracia. Mas, e aí, eu acho que tem um ponto importantíssimo, né? Acho que eu concordo com o Dalmir quando ele faz lá as caracterizações dele, que, de fato, a gente não teve, no governo, no período do Lula e Dilma, não teve nenhuma mudança institucional de reduzir os instrumentos neoliberais. Né? Então, eu concordo que, assim, a minha leitura também, a gente tem uma superposição institucional, né? Na verdade, 3 vertentes: o desenvolvimentismo, o neoliberalismo, porque todas as instituições neoliberais, do ponto de vista legais, não retroagiram, né? Não teve uma mudança institucional efetiva, mas tinha também um terceiro elemento que eu acho que é importante, que é o da Constituição de 88, que é a parte de redistributiva forte. Né? E, na verdade, ali você combina elementos de desenvolvimentismo com redistribuição, dentro de um arcabouço ainda institucional com vários elementos neoliberais. Né? Isso, para mim, é um pouco... Só que o lado desenvolvimentista e o lado, principalmente, da social, né, a parte da Constituição de 88, que ela cresce e gera uma mudança, de fato, relevante na sociedade brasileira, ela que vai gerar a resposta de 2013 do ponto de vista econômico. Né? Ali, sim, você estava tendo uma queda da lucratividade, no sentido, principalmente, de participação dos lucros no PIB, né, aumento do salário no PIB, então uma mudança distributiva relevante do ponto de vista funcional. Você estava tendo uma queda da desigualdade, mesmo medida pelo... Se a gente olha, né, mesmo medida não só pela PNAD, né, com outros, você tem uma queda da desigualdade não só de renda, mas de acesso. E se você for olhar do ponto de vista racial, de gênero, tem uma mudança muito significativa. Né? E uma das falas importantes da Manuela Moraes, que é a presidente foi justamente ela falando da inclusão nas universidades. Né? E a gente percebe que ali, em 2013, existe uma reação não só à questão econômica, de estrito senso, distributiva,
mas também ao acesso da população mais pobre, negra, a diversas questões, né? Dentre elas a universidade. E ali é um momento muito importante, porque a universidade se democratizar de fato, né? A universidade pública ter uma mudança de cara, de cor muito clara. Para eu que fiquei fora da universidade de 2011 até 2017, quando eu voltei, era outra universidade completamente diferente. Acho que todo mundo que é professor da Universidade Federal sabe disso. A gente sabe que ali você é formar uma elite intelectual que não é elite econômica. Isso muda realmente completamente um país, inclusive do ponto de vista democrático do que você vai fazer. E não é à toa que quando você tem uma reação a esse movimento todo, a reação é institucional e muito forte. E a primeira coisa que é feita, e esse é um pouco, e é o neoliberalismo na sua mais profunda dimensão, é uma constitucionalização econômica fortíssima neoliberal. Não é à toa que você vai ter 2 ataques em 2016. Né? O Temer ele entra em maio de 2016. Em junho, ele manda para o Congresso a PEC 241, que depois vai ser aprovada no final lá e vira o teto de gastos, que nada mais é, e aquilo é muito claro, que é o objetivo neoliberal, é que não só o processo político, né, não tenha interferência, mas também que essa ideia de que você deveria... A economia não deve sofrer da interferência desse clientelismo, mas é mais que isso. A economia não deve sofrer nenhum tipo de interferência independente das mudanças eleitorais. Esse é o objetivo. Né? O objetivo é você colocar lá uma emenda constitucional que vai por 20 anos, que obviamente depois de 20 anos, sabe-se lá o que vai ter acontecido com o país, que se fosse seguir as regras dessa emenda constitucional, ou seja, 20 anos no Brasil são 5 eleições, são 5 mandatos presidenciais. Durante 20 anos, quem estiver lá, não importa se você é mais neoliberal ou menos neoliberal, você não vai poder mudar as regras do jogo, a menos que você tenha uma maioria, mais que maioria, né? 3/5 do Congresso, que são eleitos por vias que a gente sabe, né, frutos desse processo que o Bruno comentou, que faz o Congresso ser majoritariamente branco, masculino de empresários, que não tem absolutamente nada a ver com as características da população brasileira e que, obviamente, a maneira como você consegue que aquele Congresso vote algo que não seja favorável a ele, como, por exemplo, uma reforma tributária, são próximas de zero. Né? Uma reforma tributária progressiva que, de fato, vai mudar a forma de financiamento do Estado. E, por outro lado, quando você tem um governo que, de alguma forma, consegue manipular o Congresso, né, por diversos... Ele consegue aprovar coisas de forma pontuais. Então, esse governo atual, o ano da pandemia, obviamente, é uma coisa completamente atípica, mas mesmo no ano da pandemia, com todos os aumentos que foram feitos de gastos necessários por pressão da sociedade, etc., algumas áreas estavam sendo cortadas, como era o caso da educação, que teve um corte no final de 2020 de mais de 1,5 bilhão na educação, apesar dos 400 bilhões que estavam sendo gastos com a pandemia, mas cortou 1,5 bilhão das universidades por conta do teto de gastos. Em 2021, a mesma coisa. Você teve um aumento e esse ano, né, o governo fez uma emenda constitucional, como todo mundo sabe, agora, às vésperas da eleição, né, uma coisa absurda do ponto de vista puramente, obviamente com discurso para poder até falar no debate eleitoral, mas fez o primeiro pagamento desse aumento do auxílio agora, em agosto de 2021, com a população passando fome, passando necessidade. Né? Então, a gente percebe que você teve, ao longo desse período, então, além do teto de gastos, que vai impedir que o governo atue para reduzir o desemprego, para recuperar a economia, para poder fazer o mínimo, né? E com impactos absurdos do ponto de vista não só sociais, mas mesmo quando a gente faz qualquer recorte de gênero e raça, né? Você pega qualquer dado de mercado de trabalho, você vai ver que as mulheres negras estão com menores salários, maior taxa de desemprego, depois são os homens negros, depois as mulheres brancas, depois mais nas melhores condições os homens brancos, obviamente. Você teve a outra coisa que foi a reforma trabalhista, que foi aprovada no mesmo ano, e essa totalmente na surdina, nem as pessoas discutindo reforma... foi aprovada em 2017, no ano seguinte, todo mundo discutindo a reforma da Previdência não é aprovada no governo Temer, e aprova-se uma reforma trabalhista cujo os senadores que votaram a favor reclamaram com o Diese como é que eles deixaram passar aquela reforma trabalhista na Câmara,
e eles não tinham opção a não ser votar naquele ano, votar a favorável, porque senão se o Senado mudasse, teria que voltar para a Câmara, e aí simplesmente dava problema. Então, o que o Temer prometeu? Não vamos fazer uma medida provisória depois para mexer nessa reforma trabalhista, que até hoje estamos esperando essa medida provisória, que obviamente não veio. E ali você atacou muito cabalmente dois grandes pilares de uma possibilidade de uma política econômica que fosse favorável a um processo democrático, de fato, que era o orçamento público está vedado por 20 anos, completamente definido de uma forma recessiva, e, por outro lado, uma reforma trabalhista que destrói os sindicatos, destrói completamente a capacidade de participação e cria essas coisas absurdas de deixar totalmente dois desiguais, que são patrões e empregados, em supostamente condições de debate, de negociação. E a gente vai vendo, com isso, uma completa fratura da economia brasileira. A gente vai vendo só pioras, né? E mesmo, seja do ponto de vista macroeconômico mais amplo, que seria a taxa de crescimento econômico, que mesmo que você tenha uma suposta recuperação depois da crise de 15 e 16, você vai crescendo em torno de 1,5% e declinante. Quando a gente pega as expectativas de crescimento em 2014 para a economia brasileira, elas eram de 3 a 4% ao ano. Em 2011, a expectativa do Focus era de 4,5% ao ano todos os anos. Hoje, numa expectativa muito otimista, no modelo Team Focus, eles já dão uma taxa de 2,25%. Ou seja, a gente teve uma perda de metade de expectativa de crescimento. Então, assim, não foi só uma perda de nível pela crise, foi uma mudança completamente na taxa de crescimento. E um mercado de trabalho, que esse economista disse que a gente estava numa taxa, que não sei, onde você se a gente pegasse o mesmo nível de desemprego em 2 anos diferentes, no desemprego em 2013, 2014, era um desemprego com queda de informalidade, com aumentos salariais, com uma coisa importantíssima do ponto de vista de capacidade de atuação dos trabalhadores, que era, se a gente olhar as negociações salariais ali em 2013, 2014, mais de 80% era acima da inflação, mesmo com uma inflação média lá de 6%, enquanto agora você tem menos de 10% das negociações salariais são acima da inflação, com uma inflação de 10%. Então, a gente está com uma informalidade crescendo, com salários caindo. Você teve uma recuperação do emprego, mas com média de rendimentos menor do que você tinha pré-pandemia. Então, a gente está numa situação econômica gravíssima e com destruição dos instrumentos que permitiriam uma mudança nesse quadro. Né? Ao contrário, com agravamento. E o Ardamir falou, ele terminou com aquele slide, ganhar as eleições. É engraçado que ele falou para quem que vai ganhar as eleições. Né? Ele só deixou... Não, obviamente todo mundo entendeu, todo mundo riu, etc. Mas a minha preocupação é que ganhar as eleições não é suficiente, esse é o mínimo. Né? Porque é o começo. Não, eu concordo, não, sem dúvida nenhuma, aplaudi totalmente. Mas acho que um ponto importante é que eu acho que essa destruição institucional que aconteceu em pouquíssimo tempo, né, é porque eu não falei o terceiro pilar importante, que foram as empresas públicas em geral. Né? O que você transformou, e ele falou, é super importante que ele colocou, porque o que você fez com as empresas públicas que ainda são públicas? Elas passaram a ter como principal meta redistribuição de lucros para os seus acionistas, inclusive o governo para pagar juros, mas tudo bem. E para os, obviamente, principalmente para os acionistas minoritários, por uma visão puramente financiarizada. E os bancos públicos, que tinham um papel relevante no financiamento do desenvolvimento, se tornaram bancos, basicamente bancos, no caso do BNDES, ele se orgulha de ter se tornado um banco de serviços, que é um banco para ajudar no processo de privatização de estados e municípios. Essa é a função do BNDES. Óbvio, não é o que ele faz todo dia, mas é o que o seu presidente gostaria que fosse exclusivamente um banco de serviços a serviço dos estados e municípios. Então, a gente teve uma quebra institucional muito forte, que a gente não é possível você voltar, ter um governo como foi o governo Lula e Dilma, que era essa combinação de neoliberalismo, de instituições neoliberais, que não eram tão destrutivas quanto essas atuais. Né? Se a gente pega, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem várias questões dela, mas ela é uma lei que te permitia
você ampliar o tamanho do Estado. Não tinha nada que impedisse que o Estado crescesse com aquela lei. Ao contrário. Ela simplesmente falava, se você quer crescer o Estado, cresça junto ao seu financiamento, cresça junto à tributação. Se você fizer isso junto, não tem problema nenhum. Ela está totalmente dentro da lei e sem problema nenhum. Não à toa você precisou fazer um teto de gastos, porque aí sim, não é exatamente um teto, né? Eu não gosto disso não, porque parece que você congelou. Não, na verdade, você está fazendo uma coisa declinante, porque ele não acompanha a população, ele não acompanha o crescimento econômico, não acompanha o crescimento da receita. Você pode fazer a melhor reforma tributária do mundo, aumentar a arrecadação e tudo, pelo teto você não vai poder. E, só para concluir, por que eu estou preocupada com essas questões institucionais? Porque esse governo atual ele pode fazer todo tipo de gambiarra possível, como ele conseguiu, a véspera da eleição, aprovar um negócio. Claro, as pessoas estão passando fome, você tinha que fazer. Era impossível ser contra isso, óbvio. Né? Mas era uma coisa tão pouco, do ponto de vista de garantir continuidade, que tudo tem prazo para terminar, como todas as vezes que ele fez alguma coisa, tinha prazo para terminar dia 31 de dezembro do ano. Seja em 2020, seja em 2021, seja agora. Que quem entrar, se for um governo que tem se for um governo de direita, a chance dele conseguir fazer outras gambiarras é enorme. Se for um governo progressivo, a chance dele conseguir fazer uma gambiarra é próxima de zero. Então, a briga vai ser muito mais dura, tendo toda essa, de pano de fundo, a eleição legislativa, que vai trazer um Congresso provavelmente mais conservador do que o atual, que tem sido a tônica brasileira. Então, a gente vai ter um enfrentamento no ano que vem, no ponto de vista da ameaça da democracia, que vai para além da ameaça eleitoral. Vai para a continuidade ou não de um processo civilizatório que a gente estava vivendo no Brasil, que vinha num processo que começa, para mim, a Constituição de 88 é um grande marco nesse sentido, né, que é um processo de redemocratização como uma Constituição que coloca o mínimo de pensar a redução das desigualdades no Brasil, que a gente vai, a duras penas, conseguindo lidar com ela e conseguir manter. Quando a gente chega num nível que é considerado por aquele 1% ali demais, você vê uma destruição desses instrumentos muito forte, e que, se a gente levou quase 100 anos para construir alguns deles, não sei quanto tempo a gente vai conseguir reconstruir. Então, para mim, a ameaça da democracia ela vai muito além do processo eleitoral, ela vai ter que ser uma batalha diária, né? Daqui até quando se for vencidas as eleições por alguém que tem algum projeto de reconstrução do país, né? Ele vai enfrentar muitas dificuldades para poder conseguir fazer sem sofrer ameaças de criminalização de todo tipo de política que seja feita. Então, enfim, não consegui terminar com era para ser primeira, né? Acabei ficando por último. Mas, vamos lá, acho que primeiro é ganhar as eleições. Obrigada. Bom, já? Não tem nenhuma perguntinha? Quando eu termino desse jeito melancólico... 4 minutos? Alguém tem uma pergunta de 1 minuto para ser respondida em 3? Talvez seja melhor. Então a Adalmir quer falar. Fala, Adalmir. Liga aí. Da fala da Esther. Tá? O Adalmir falou que quando aumenta a taxa de lucro, aumenta a taxa de acumulação. É verdade, numa economia de mercado, quando isso acontece, de fato acontece. Isso acontece. Mas essa não é a solução para o Brasil. A solução para o Brasil é o Estado brasileiro retomar a capacidade do Estado brasileiro controlar o investimento. Tá? Esse é o caminho que nós temos que seguir. Para isso se faz necessário uma série de circunstâncias, né? Entre elas, a gente repensar um conjunto de empresas públicas, um novo conjunto de empresas públicas capazes de fazer a retomada do investimento para problemas reais da sociedade brasileira, né, em século XXI. Né? E talvez o principal problema do governo Lula, e que se expressa, né, a Esther tem razão, o governo Lula avançou em vários pontos desse ponto de vista, né, de melhoras da questão da distribuição, mas tem um problema bastante importante quando a gente pensa do ponto de vista democrático, o governo Lula e o governo Dilma, né, que se expressa na expressão nova classe média. Um governo de esquerda não tem que pensar na nova classe média, o governo de esquerda tem que pensar em formar novos cidadãos. Tá? E acho que essa é uma questão importante, uma questão fundamental para o processo democrático. Né? Como é que a gente forma novos cidadãos? Né? Era isso. Para acabar, então?
Então, bom, então queria agradecer a todos os presentes aqui. Eu ia falar, mas a palavra foi cortada, mas tudo bem, democraticamente pelo chefe aqui. Alguém tem que mandar nessa porcaria, tá certo? Então, agradeço a todos e convido para o próximo seminário. Seguirão aqui. Agradeço e um abraço para todos.